Vai lá no finalzinho da sua Bíblia, no penúltimo livro da Bíblia, a Epístola de Judas, e deixa a sua Bíblia aberta nessa epístola, que a nossa mensagem hoje vai caminhar sobre os ensinos desta carta. Epístola de Judas tem apenas um capítulo, com 25 versículos, e nós leremos para a base da nossa mensagem os versículos. Aí no seu esboço está só os versículos 3 e 4, né? Mas a gente vai ler mais um pouquinho. Vamos ler toda essa carta, irmãos. Você hoje vai poder dizer que já leu um livro todo da Bíblia, tá? Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Preste atenção aqui para que a leitura não fique muito vaga. Esse versículo 3 e 4 que nós acabamos de ler, Judas está aqui dizendo o motivo da sua carta, tá? O tema principal da sua carta. Então, se você prestar atenção, no versículo 3 ele diz que desejava escrever sobre salvação, mas em função de algo que ele está percebendo na igreja, que são certos homens que estavam se infiltrando e dissimulando a fé e mensagens no meio da igreja, ele desejou escrever a carta em função desse motivo, tá ok? Continuando no versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Agora, irmãos, ele começa a dar exemplos. Uma vez que ele quer combater a apostasia, o abandono da fé, ele começou a dar exemplos de abandonos na fé que encontramos na Escritura, tá ok? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas.
Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Pai, oramos ao Senhor, clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu favor. Pedimos a atuação do Teu Espírito Santo em nossos corações, nos ministrando e completando essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando algumas coisas sobre o autor desta epístola e sobre esta epístola. E aí você anote o que você achar necessário. O autor desta epístola, irmão, é Judas, mas não é o Judas Iscariotes, tá? Porque quando a gente fala esse nome, Judas, né, a primeira coisa que vem à cabeça é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E talvez você esteja perguntando: é Judas escreveu um livro? Não é esse Judas. Esse Judas, autor dessa carta, é o Judas, irmão de Jesus, tá bom? Você vai ver nos evangelhos, João capítulo 7, versículo 5, por exemplo, mostra isso, que os irmãos de Jesus não creram nele durante seu ministério, né? João capítulo 5 vai dizendo isso: pois nem seus irmãos criam nele. Mas após a ressurreição de Jesus Cristo, tanto Judas como Tiago, que também escreveu uma outra epístola aqui na Bíblia, eles se tornaram seguidores de Jesus. E você sabe que o primeiro filho de Maria foi Jesus, gerado pelo Espírito Santo, conforme nós vemos nas narrativas bíblicas, mas depois ela teve outros filhos com seu esposo. E a título de informação também, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, fala sobre esses irmãos de Jesus, tá? E vai dizendo assim um texto: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos. Ele vai dizer o nome dos seus irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Não estão conosco todas as suas irmãs? Isso indica também que Jesus teve muitas irmãs, não sabemos quantas. De onde, pois, obteve todas essas coisas? Então esse texto aí, ele dá uma noção aí dos filhos que José e Maria tiveram, que se tornaram assim meio irmão, né? Meio irmão de Jesus. A gente vê em Judas, irmãos, uma marca de uma verdadeira conversão. Tá muito visível essa marca de uma verdadeira conversão, que é a humildade. A forma que ele abre a sua carta demonstra uma humildade, porque ele vai dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se coloca como irmão de Jesus, ele se coloca como irmão de Tiago, vai dizendo o primeiro versículo aí da sua carta. Mas em relação a Jesus, ele se diz servo de Jesus. É a mesma forma que Tiago também abre a sua carta, mostrando assim uma humildade por parte dele, marca de uma verdadeira conversão. Essa epístola, esta carta, irmãos, ela foi escrita a uma igreja.
a uma comunidade de fé que nós também não temos como dizer qual é, tá? Nós não sabemos, mas você vê que Judas está escrevendo a um grupo de cristãos, a uma igreja, a uma comunidade de fé, que não é possível, nem por meio de historiadores, dizer a qual comunidade de fé Judas estava escrevendo. Mas o versículo 3 e o versículo 4 mostram aí o tema principal do seu escrito, da sua carta. Quando nós lemos aí que ele fala que estava desejoso em escrever aos irmãos sobre a salvação, mas ele deixa de escrever sobre isso para escrever sobre a fé, para que os irmãos batalhassem pela fé, não abandonassem a fé, pois havia alguns homens que estavam infiltrados entre eles, tentando levar o povo à apostasia, ao abandono da fé. Por isso o tema da nossa mensagem, qual é o tema da nossa mensagem mesmo? Perseverança e fé em tempos de apostasia, porque é isso que Judas quer levar a igreja a ter. Perseverança em fé em tempo de apostasia, que estava sendo ministrada por essas pessoas que estavam infiltradas na igreja. Ok até aqui, irmãos? Então, a partir do versículo 5, que é onde a gente vai discorrer a nossa mensagem, nós vamos ver que uma vez que Judas está preocupado para que a igreja não seja levada à apostasia, o que ele faz? Ele começa a usar as escrituras. Você vai ver que do versículo 5 até o 11, Judas vai citando a escritura. Citando de que forma? Trazendo à memória da igreja exemplos de apostasia que já houveram no passado. Ele vai falando, por exemplo, olha, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, ó, o povo do Egito, ele está dando um exemplo. Depois do povo do Egito, ele vai falar sobre o quê? Sodoma e Gomorra, vai dar outro exemplo. Depois de Sodoma e Gomorra, ele vai falar, deixa eu olhar aqui na Bíblia, depois ele vai falar sobre a rebelião dos anjos, inclusive lá de Lúcifer, exemplo de apostasia. Depois ele vai falar de Caim, de Balaão, de Corá. Então ele está fazendo o que com a igreja? Olhem para o passado, olhem para a escritura e não façam o mesmo. Que vocês não sejam tal como o povo que saiu do Egito, que vocês não sejam tal como o povo de Sodoma e Gomorra, que vocês não sejam tal como Lúcifer, que vocês não sejam tal como Caim, que vocês não sejam tal como Balaão e que vocês não sejam tal como Corá. Então ele está usando exemplos de apostasia das escrituras para exortar o povo para que não façam igual. E aí é sobre isso que a gente vai caminhar aqui na nossa palavra, tá bom? Primeiro exemplo de apostasia citado por Judas, para que a igreja não fizesse igual. Você pode preencher no seu esboço o povo de Israel, e eu destaco aí, quando olho para o povo de Israel, a palavra murmuração. Judas capítulo 1, versículo 5, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Quero ir lá agora em Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 a 4, para pegar um pequeno exemplo do que era o povo de Israel, para a gente conversar sobre isso. Acompanhe comigo a leitura. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Você conseguiu prestar atenção nesse texto? Puxa na memória a história do povo de Israel.
O povo de Israel, ele chega lá no Egito através de José, né? Então, vamos voltar lá atrás. Através de José inicia esse contato do povo de Israel com o Egito. José chega lá, você sabe muito bem, como escravo, foi naquela caravana dos ismaelitas, vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, passou pelaquela acusação da esposa dele, foi preso, revelou o sonho na prisão, continuou preso, até que o faraó sonhou, ele revelou o sonho de Faraó, e Faraó trouxe para perto dele. Ali ele começa a governar o Egito, até que teve um momento em que acontece uma fome muito grande lá na terra onde sua família estava, e seus irmãos vão ao Egito buscar comida, e lá eles se reencontram com José. José perdoa a sua família e leva aquele monte de gente para o Egito. Seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, as esposas dos seus irmãos, seu pai, vai todo mundo para o Egito. E lá eles começam a se multiplicar, e a terra do Egito começa a ser tomada do povo hebreu. O faraó da época de José morre, mas esse povo continua fazendo morada ali na terra do Egito, até que um novo faraó, muitos anos depois, vê esse crescimento do povo hebreu como uma ameaça e decide escravizá-los, colocar jugo, fardo pesado sobre a vida deles, e assim eles são escravizados no Egito. Mas um dia, queridos, Deus, ele olha para esse povo. Esse era o povo escolhido por ele, é o povo que ele havia designado a Abraão para essa missão. Deus olha para esse povo e, por misericórdia e graça, Deus levanta um homem. E esse homem é escolhido por Deus desde o seu nascimento, porque recém-nascido ele recebeu um livramento da parte de Deus para que ele não morresse, porque havia uma ordem de matar todas as crianças nascidas no Egito que fossem menino. Mas o Senhor livra a vida dessa criança a partir daquele episódio que ele é deixado num cesto no rio, e ali cresce um homem que já estava sendo escolhido por Deus para libertar o seu povo. E Moisés é aquele que é escolhido por Deus. Deus aparece para ele, convoca ele, usa ele para que ele fosse ao Egito, libertasse o povo de lá. E assim acontece. Moisés vai em nome de Deus, liberta o povo passa pela experiência das 10 pragas, o povo sai do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo entra em peregrinação no deserto em direção à terra prometida. Ali o Senhor coloca nuvem para guiar o povo de dia, coluna de nuvem para guiar o povo de dia. Deus coloca coluna de fogo para guiar o povo à noite. Deus dá o alimento, porque o povo não tinha como ser suprido de uma outra forma que não fosse sobrenatural. Até que chega um momento em que nós nos deparamos aqui, que Moisés vai ao monte, e por demorar, esse povo começa a fazer o quê? Vamos escolher logo alguém que possa nos conduzir, porque esse tal Moisés já está há muito tempo lá no monte e a gente precisa de alguém que nos conduza. Vamos fazer imagens para que nós possamos adorar. E eles constroem o bezerro de ouro e não apenas começam a adorar essa imagem, como eles dizem: esse foi o que nos tiraram do Egito. Irmãos, que traição! Irmãos, que infidelidade tamanha! Um povo que é alcançado pela graça de Deus, um povo que é alvo do amor de Deus, um povo que vivencia os sinais e maravilhas da parte de Deus, vem o alimento sendo suprido por Deus, vendo a manifestação clara de Deus através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, e decidem fazer uma imagem para adorá-lo, e ainda atribuem a essa imagem que foi esse Deus que o livrou, os livraram do Egito. Judas está dizendo para essa igreja que vocês não sejam como esse povo, um povo infiel, um povo ingrato, um povo traidor, um povo que não apenas
invade um nível raso de apostasia, mas um povo que mergulha na apostasia, na idolatria, na infidelidade. Que vocês não sejam como eles. Só que eu quero pensar uma coisa com você agora. Qual uma das, ou talvez a marca mais forte do povo de Israel? Esse que ficou peregrinando no deserto. A murmuração. Esse povo, todos nós, colocamos e recebemos rótulos. Isso faz parte do ser humano. Muitas vezes não deveria, mas acaba fazendo parte. E nós rotulamos as pessoas pelo que vemos. Qual o principal, se não um dos principais rótulos do povo de Israel? A murmuração. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo essa marca? Porque talvez quando eu fale sobre apostasia, você pense que eu estou falando algo muito distante de você. Porque quando eu falo sobre apostasia, talvez você pense que eu estou dizendo algo que você não caminha perto, pelo contrário, você caminha muito longe. Talvez quando você ouve a palavra apostasia, que significa o abandono da fé, você pensa, essa palavra nunca vai me alcançar. Só que a apostasia do povo de Israel, que era o povo de Deus, começou pela murmuração. E aí talvez eu chegue em algo que talvez fique mais próximo de mim e de você, a murmuração. Porque eu vou te dizer uma coisa, a murmuração não é um passo para a apostasia, a murmuração ela já é apostasia. Porque quando você murmura, você está reclamando daquele que tem todo o poder. E quando você reclama daquele que tem todo o poder, você talvez está dizendo no seu coração que você não crê que ele tem poder para mudar o que você está vivendo. E por isso você reclama. Porque quando você reclama, você é tão infiel quanto o povo de Israel. Você é ingrato. E talvez a palavra apostasia, você se veja muito distante dela, mas você talvez é capaz de olhar para a palavra murmuração. A apostasia de um povo começou pela murmuração, e a nossa também pode começar. A gente pode se afastar de Deus quando a gente usa os nossos lábios para murmurar daquele que é criador dos céus e da terra. É pensando nisso que eu quero te dar 3 conselhos em termos de murmuração. E eu quero dizer como mudar a mim mesmo se eu só vivo murmurando. Eu não vou perguntar se você é um murmurador, porque eu estaria sendo indelicado demais. Então eu vou maquiar aqui a minha pergunta para você ficar mais tranquilo. Você conhece algum murmurador? Você convive com algum murmurador? Você consegue ficar muito tempo convivendo com alguém que é murmurador? A resposta é não. Porque um murmurador é um chato. Como mudar a mim mesmo se eu só vivo murmurando? Em primeiro lugar, olha, faça um filtro daquilo que pode contaminar o seu coração. Uma vez eu era seminarista ainda, e eu fui pregar na igreja de um pastor. Eu preparei um sermão, preguei lá a mensagem. Aí no meio da minha mensagem eu falei assim: olha, tem um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí acabou o culto, ele veio, Ismael, ficou muito boa a palavra, muito boa mesmo. Só tem uma coisa, a boca fala do que o coração está cheio, não é um ditado não, é um versículo, tá? Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Então esse versículo eu não esqueço mais, porque um dia eu falei que era um ditado popular, quando na verdade era um versículo. E está aí, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então a murmuração, ela começa por aquilo que eu permito encher o meu coração.
E se eu não quero ser um murmurador, se eu não quero correr o risco de comprometer a minha fé, se eu não quero ser alguém que seja visto como alguém até que seja um descrente em relação às coisas de Deus, que eu comece filtrando aquilo que pode contaminar o meu coração. E não pense você que você não é capaz de fazer isso não, porque você é capaz de fazer isso sim. Todos nós somos capazes de filtrar um pouco daquilo que contamina o nosso interior. Nós podemos filtrar o que determinadas coisas fazem conosco. Uma insatisfação de um relacionamento, eu consigo filtrar, sim, em partes, o que aquilo pode fazer comigo. Uma circunstância adversa que eu estou vivendo, nós somos capazes sim de, em parte, filtrar o que aquilo é capaz de me desestabilizar. Porque quanto mais eu absorvo as coisas negativas, quanto mais eu absorvo os sentimentos ruins, mais chances eu tenho de ser levado a ser um murmurador, de ser levado a ser alguém que abra a boca para ficar reclamando, murmurando o tempo inteiro. Comece filtrando aquilo que você absorve. Em segundo lugar, troque as palavras de maldição pelas palavras de bênção. Ou seja, diga palavras de bênçãos e não de maldição. Deixa eu dar um exemplo. Como que a gente age, ou como a gente é levado a agir, quando a gente está numa empresa e não aguenta mais ficar naquela empresa? Como que a gente é levado a agir? Essa porcaria, desculpa a expressão, essa porcaria desse trabalho, eu não aguento mais, esse salário miserável, esse chefe arrogante. Então muitas vezes a gente é levado a pronunciar tudo de ruim que está na nossa vida em função da insatisfação com aquele trabalho. Você pode pensar que é bobagem, mas você pode começar dizendo, por exemplo, olha, esse emprego eu não aguento mais, mas Deus vai abrir uma outra porta, e daqui a algum tempo eu tenho certeza que Ele vai me dar uma outra chance. Olha, isso aqui tá muito ruim, mas eu creio em Deus, que amanhã algo vai ser diferente. Olha, eu vou começar um novo projeto e eu vou investir nisso aqui, e eu tenho certeza que daqui a algum tempo isso aqui já vai ter mudado na minha vida. Você está trocando, embora a realidade não tenha mudado, você está trocando as palavras de maldição pelas palavras de bênção. Eu não aguento mais esse esposo. Homem difícil, meu Deus. Pode ser o contrário também, tá? E você começa a falar. Mas você também pode dizer, eu ainda creio, eu não vi até hoje, mas eu creio, meu coração tem essa esperança, que esse homem ainda vai se encontrar com Jesus, que Jesus vai transformar a vida dele. Eu creio na mudança do caráter dele, eu creio na mudança das atitudes dele, porque o meu Deus é maior do que ele. A circunstância não mudou. Você não mandou embora o marido para arrumar um novo, mas você trocou as palavras de maldição pelas palavras de bênção. Terceiro lugar, acredite na transformação e na mudança daquilo que você está vivendo. E aqui entra o ponto da gente poder perceber que a murmuração pode nos levar para a apostasia. Porque quando eu murmuro, eu indiretamente estou dizendo que eu não creio na transformação e na mudança daquilo que eu estou vivendo. Olha, não perca de vista que o nosso Deus é capaz de mudar todas as coisas. Ele pode mudar o seu casamento. Ele pode mudar o comportamento do seu filho. Ele pode mudar a sua vida. Mas você precisa crer na transformação e na mudança daquilo que você está vivendo. Você precisa crer que Deus é capaz de mudar. Então para de murmurar.
Grave isso. A apostasia do povo de Israel começou na murmuração. E é impressionante isso. O povo saiu do Egito. Quando eles chegam na beira do mar e olham para trás e vê o exército, o que eles começam a fazer? Murmurar. A murmuração não se dá lá na frente, não, irmãos. A murmuração se dá pouco tempo depois de ter saído do Egito. E ela se estende, e eles murmuram porque não tem água, eles murmuram porque não tem comida, eles murmuram por tudo, irmãos, por tudo. Até que são levados à apostasia, são levados à idolatria, são levados à infidelidade. Mas aquilo que cresceu um dia começou na murmuração e levou eles até esses estágios. Eu não tenho a menor dúvida, não vai dar para a gente fazer essa mensagem toda hoje. Eu vou fazer o segundo tópico, a gente vai parar no segundo tópico, tá? São 6 tópicos. Eu fiz o primeiro, eu vou compartilhar com você o segundo. Você que é líder de pequeno grupo, no seu pequeno grupo essa semana você só compartilha o primeiro e o segundo tópico, tá bom? E vamos compartilhando conforme a gente for caminhando aqui. O segundo tópico, que é o segundo exemplo de apostasia que Judas cita, são os anjos caídos. E eu quero grifar aqui, destacar a palavra. Se eu destaquei murmuração com o povo do Egito, eu quero destacar aqui agora a palavra rebeldia. Judas capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridades, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Preste atenção, irmãos. Houve uma época em que um ser espiritual criado por Deus, chamado Lúcifer, um anjo da ordem dos querubins, ele se rebelou contra Deus, pois ele desejou tomar o lugar do Altíssimo. E juntamente com Lúcifer, outros anjos se rebelaram, e esses anjos são anjos caídos. Isaías 14, de 12 a 15, se você quiser anotar, não sei se está aí no seu esboço, vai dizendo: olha, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Ezequiel capítulo 28, 17 e 18, diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você às cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Assim como houve um fator decisivo que levou o povo de Israel à apostasia, que foi a murmuração, houve um fator decisivo que levou o diabo e os seus anjos à apostasia, e isso foi a rebelião, o orgulho. O orgulho. Provérbios 16, 18 vai dizendo que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 vai dizendo: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria.
assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Ainda citando referências bíblicas, Marcos capítulo 7, 21 a 23 diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Rebeldia, orgulho. O que Judas está dizendo para essa igreja? Fujam da rebeldia, fujam do coração orgulhoso, que vocês não sejam como o povo de Israel do Egito, marcado pela murmuração, mas que vocês também não sejam como os anjos caídos, como Lúcifer, que é alguém que é exemplo de rebeldia, que é alguém que é exemplo de orgulho. Da mesma forma eu digo que talvez a palavra apostasia pode parecer muito longe para você, talvez ela se aproxime, quando você se vê se achando alguém maior do que é, ou maior do que os outros, porque o orgulho, assim como a murmuração, podem ser passos que te levem para um distanciamento de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 vai dizendo: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma das coisas mais tristes de ver numa igreja é rebeldia. Porque quando a igreja vive a rebeldia, ela está reproduzindo aquilo que é a marca de Satanás. Uma das piores coisas que pode acontecer na igreja: rebeldia, orgulho, arrogância, soberba, pessoas se acharem maior do que são, pessoas se acharem maior do que os outros, pessoas desejarem o lugar do outro. Quando a igreja, que nós sabemos que é composta por nós, que somos imperfeitos, vive em situações como essas, é um sinal claro de que a igreja precisa de uma intervenção bíblica, divina, espiritual, porque ela está mergulhada em princípios de Satanás. Queridos, que Deus livre o meu coração e o seu do orgulho, da arrogância, da soberba, da rebeldia. Que Deus livre a nossa vida da murmuração, porque isso somado é como uma receita que vai se misturando os ingredientes, e daqui a pouco nós estamos perdidos, afastados de Deus, vivendo um evangelho que ele está só em atitude, mas ele não está na sua essência, que ele pode ser um exterior, mas ele não reflete algo que está dentro. Podemos ser levados a nos afastarmos de Deus quando tomamos o caminho da murmuração, assim como tomamos o caminho da rebeldia. Que o povo de Israel não seja o nosso exemplo, e que muito menos Lúcifer seja exemplo para nós a ser seguido. Por isso, põe o tema de novo da mensagem. Por isso que precisamos ter, assim como Judas convidou a igreja no qual ele estava escrevendo, perseverança e fé em tempos de apostasia. Eu sei que deixar uma mensagem incompleta não é das melhores coisas a se fazer, mas a gente vai parar aqui com essas duas aplicações, e nos próximos domingos a gente retoma
E você guarda esse esboço aí na sua Bíblia, que nos próximos domingos pela manhã a gente vai retomar os estudos dessa carta. Amém? Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, agradecemos pela palavra ministrada aos nossos corações, e queremos também declarar ao Senhor que nós queremos, Pai, ser um povo livre da murmuração, do orgulho, da arrogância, da rebelião, que são marcas daquele que está caminhando para longe de Ti, e o nosso coração deseja estar sempre perto do Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance. Nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos por este dia, por tudo aquilo que ainda vamos viver e fazer, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o Adriano aqui. Vem cá, Adriano.